Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor, tudo bem com vocês? Falar mais um pouquinho hoje sobre o corona. Esse é o meu segundo vídeo falando sobre o coronavírus. Irmãos, e se o coronavírus não parasse tão rápido assim como a gente está pensando? E se o coronavírus continuasse por algum tempo e até agravasse a situação? Como será que nós iríamos reagir? Com certeza não iria ser fácil. Ainda mais por causa dos noticiários. Eu vou dar mais uma dica para vocês, irmãos. Não fiquem com a cara metida na televisão. Sabe por quê? Porque isso vai impedir vocês de dormirem. Se você não tiver paz e ficar como o mundo está, você não vai conseguir dormir. E só pelo fato de você não conseguir dormir, você já vai ter a sua imunidade baixa e você vai ficar vulnerável, podendo pegar o vírus por causa do próprio pânico. Tem muitas pessoas que não estão com o vírus no corpo, mas está com ele na mente. Eu separei aqui 2 salmos para a gente ler e um texto em Apocalipse. Mas eu queria falar para vocês, irmãos. Nós temos que orar ao Senhor e pedir entendimento para Ele. Mesmo que o mundo esteja dessa maneira, nós temos que continuar estudando a palavra do Senhor. É que muitas pessoas agora, elas não se sentem confiantes. Elas se sentem acusadas pela própria consciência. Sabe quando a pessoa anda de maneira relaxada, ela não ora ao Senhor, ela não lê a palavra. E quando chega um momento de desespero, ela quer orar ao Senhor, mas não tem crédito, porque a consciência dela acusa. Muitas pessoas estão vivenciando isso agora. Não buscam o Senhor, não estavam firmes com Ele, e agora que precisa do auxílio, precisa de conselho, elas não têm. E aí ficam vendo vídeos no YouTube, ficam vendo vários tipos de palavras que, além de, no lugar de animar, desanima. As palavras que a gente vê no YouTube desanimam a gente. As notícias desanimam. Não estou querendo dizer para você fechar o olho para tudo e não se informar de nada. Fingir que nada está acontecendo. Está acontecendo algo, mas não é tão grave assim. Se você parar para comparar as mortes que existem no mundo, de várias gripes, de várias doenças, não é tão grave assim, irmãos. É o mundo que está fazendo esse reboliço todo. Aí alguém pode dizer, mas não pode comparar isso com um vírus criado para fazer o mal, para manipular o gado. Irmãos, larga essas frases de lado. Faça a tua missão. Faça o que Deus mandou você fazer. Eu sempre vou falar isso. A mensagem pré-tribulacionista ela é uma praga. Todo canal e todo homem que prega isso anda no erro e desprepara a igreja. É claro que há mensagens e mensagens. Tem pessoas que pregam isso não por maldade, mas tem pessoas que pregam na maldade. Por isso que o castigo virá sobre essas pessoas. A mensagem pré-tribulacionista, ela é mal em todos os sentidos, assim como a mensagem calvinista e assim como outras. E por que eu estou falando disso agora? Porque os rumores de pré-tribulação, que a igreja vai ser arrebatada, pode até crescer. Essa é uma mensagem que é uma vergonha para a igreja. E você já ouviu essas expressões, essas frases de efeito? Tem pessoas dizendo assim, o coronavírus foi um vírus criado pela China, pode até ser que seja, eu não duvido. Mas aí, continua. Foi criado pela China, e aí os senhores do mundo estão vendo como os gados vão reagir, para depois eles saberem como os gados reagem, e aí vai prender todo mundo em casa, e isso vai ser o decreto do mundo, tá todo mundo estão querendo prender o homem dentro de casa para manipular o homem, e aí são os senhores do mundo que estão fazendo isso. Aí os canais sensacionalistas adoram essa oportunidade, porque aí é mais conteúdo. Uma catástrofe que acontece no mundo, ao invés de trazerem palavras de consolação, não, é uma boa oportunidade agora
para eu ter visualização. Vamos ver o que os outros canais estão falando, vamos ver quais são as mensagens mais cabeludas e tenebrosas e quais são as conspirações para eu montar todas as peças e trazer o meu vídeo. Essas pessoas, irmãos, estão longe da verdade. Ao invés de você ficar pensando que os senhores do mundo estão fazendo um teste com os gados para ver como os gados vão reagir, ao invés de você ficar pensando isso, pensa no lugar disso com muito mais sabedoria, que isso é apenas um aviso do Senhor para testemunhar para mim, para você, para a igreja, como a igreja está despreparada para tudo. É apenas um aviso. Coronavírus, perto do que há de vir, vai ser apenas uma dor de cabeça. Ou vocês não acreditam na palavra? A gente fica com medo, irmãos. Às vezes eu me pego aflito. Sabe por quê? Vocês conhecem o meu caso? Irmãos, eu não tenho trabalho. Eu não tenho ofício. A única coisa que eu sabia fazer era mexer com ferro no Japão. Eu vim aqui para o Brasil, pela fé. Um irmão usado por Deus financiou a minha passagem para vir para cá, financiou as minhas dívidas. Eu sou muito grato a Deus por esse irmão e ainda vou retribuir ele. E hoje eu vivo aqui só pela palavra de Deus. Se os irmãos fecham o coração, param de ofertar, e aí, o que eu faço? Eu não tenho trabalho. Eu não era para estar mais desesperado ainda? Mas eu confio no Senhor, irmãos. Tempos difíceis, situações difíceis, modo de viver diferente. Tempo de coisa boa, tempo de prosperidade, modo de viver diferente. Não é? Mas eu não tenho ofício, o meu ofício é a palavra de Deus. Eu vivo com as contribuições dos irmãos. Então era para eu estar desesperado também. Porque se o coronavírus afeta o mundo, afetam os trabalhos, afetam as empresas, eu também não recebo oferta dos irmãos. E o que eu vou comer e beber? Como eu vou me vestir? Então eu vou para o YouTube para ver se eu encontro algo que irá me consolar. Irmãos, a única coisa que pode te consolar são irmãos que estão cheios do Espírito Santo e têm palavras de consolação. E as palavras de consolação, às vezes essas palavras são palavras de exortação. Não serão sempre palavras boas. Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, vou ler aqui um salmo. Eu escolhi o 112. Olha só. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Já começa assim. Temer ao Senhor e ter prazer nos mandamentos dele. Aí, ao invés de a pessoa buscar na palavra quais são os mandamentos do Senhor, a primeira coisa que vem é um vírus na cabeça dela. Aí ela se pergunta, mandamentos quais? Não são os 10 mandamentos não, né? Porque eu trabalho de sábado. E aí fica rodando aquela loucura na cabeça dela. Os mandamentos são de Jesus, né? O do Senhor não. Porque eu não quero estar debaixo de maldição. Não quero estar debaixo das obras da lei. Aí vem as mensagens, tudo vírus na cabeça dela. Ao invés dela solucionar o problema e crescer em conhecimento, fica rodando aquele vírus na cabeça dela. Percebeu? Eu percebi isso todas as vezes que eu falo dos mandamentos do Senhor, da fé, relaciono uma coisa com a outra e explico detalhadamente, aí os comentários vêm. A pessoa quer solucionar problemas como? Se ela não entende nem o que é fé e o que é mandamento do Senhor. Verso 2. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Quem? Os que temem o Senhor e guardam os seus mandamentos. Verso 3. Na sua casa há prosperidade e riqueza. A sua justiça permanece para sempre.
Aqui o Espírito Santo está mostrando um resultado da vida dos santos. Pode ser uma vida glorificada já, a vida das nações também, mas também é uma realidade para o nosso tempo. Na sua casa há prosperidade e riqueza, não aquela que você se compara com outros. Prosperidade e riqueza é o que cabe a cada um. A minha prosperidade e riqueza, que eu considero ser próspero e rico no Senhor, não se compara à prosperidade e riqueza de outros irmãos. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Isso é o que Deus quer de você e de mim. Em qualquer tempo, em qualquer situação. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Deus se compraz quando você tem misericórdia, quando você é justo, quando você empresta, quando você dá. Verso 7, e esse é o texto principal. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Quem que é o homem que não se atemoriza de más notícias, seja elas quais forem? Aquele que é firme e confiante no Senhor. Se você se atemoriza, aonde que está a sua firmeza e a sua confiança? Pode ficar um pouquinho aflito, um pouquinho ansioso. Mas se isso tomar a sua cabeça, acabou. Tua fé foi abalada. E sabe por que isso acontece? Olha o verso 8. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Não estou falando que... o texto não está falando que é para você ver pessoas como seus adversários. Porque a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Só que esses principados e potestades nos lugares celestiais usam carne e sangue. Usam os homens. Só que você tem que estar atento para você não estar pelejando diretamente com um homem e reconhecer quem é que está usando a boca dessa pessoa. Quem é que está usando essa pessoa e batalhar em oração. Verso 9. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Isso já foi alguma realidade na sua vida? Já foi realidade alguma vez na sua vida isso? Distribuiu, deu aos pobres? Hoje é até difícil a gente reconhecer isso, né? A maioria dos pobres que nós vemos nas ruas, eles estão com bebida, com droga. A gente tem até medo de chegar perto por causa de ser roubado. Então você vai ter que estar sempre atento à voz do Espírito de Deus para reconhecer. Verso 10. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. O texto principal aqui é esse. O homem que é justo, que teme o Senhor, que guarda os mandamentos, não se atemoriza de más notícias. Você ainda vai ver más notícias. E isso que está acontecendo agora não é nada ao que há de vir. Sabe por que a igreja não consegue assimilar isso daí? Porque foi prometido para ela, por homens desviados da verdade, que elas vão ser arrebatadas a qualquer momento. Essa falsa promessa que fazem as pessoas não ligar muito para os toques das trombetas, para as coisas que hão de vir. Os homens torcem a palavra, manipulam e as pessoas não estudam, aceitam qualquer coisa e é bom ouvir isso, né? E aí elas não estudam. Então, para elas o coronavírus já é o ápice da tribulação. Não pode ter mais que isso não, senão a gente não aguenta, senão eu não aguento. As pessoas estão desesperadas. Tem comida em casa, tem bebida, estão nas suas casas com internet e estão desesperadas, com medo de morrer, com medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Isso é o que o Senhor está testemunhando para a igreja, irmãos. No lugar de ficar pensando que é o diabo manipulando o gado,
E aí os senhores do mundo vendo como o gado vai reagir, para depois saber como eles vão prender mais ainda as pessoas, pensa que o Senhor está mostrando, Ele está colocando um espelho na frente da igreja e falando, olha só, você está esperando o arrebatamento ainda? Tem pessoas que têm tempo agora para ficar em casa e no lugar de estar estudando e orando, sabe o que provavelmente a maioria está fazendo? Pode ser que leia um texto, ali acorda de manhã, vai ler um texto no WhatsApp, compartilhar uma mensagem para mim, deixa eu ver. Ai, glória a Deus. Aí a pessoa está vendo lá, 20 minutos, não passou disso. Acordou e falou, bom dia, Senhor, obrigado por esses dias, obrigado pelos alimentos, amém. Aí a pessoa vai na Netflix, escolhe uma série e está lá assistindo. Séries após série, filme após filme, para ver se passa logo esse tempo. No lugar de estar orando, estudando, buscando coisas do Senhor, buscando conhecimento. Quando o coronavírus passar, e ele vai passar, sabe o que as pessoas vão fazer? Cada ímpio vai voltar para a sua vida de vaidade. Cada cristão vai voltar para a sua mesmice. Você acha que são muitos os que vão aprender com o que está acontecendo? Não são. Poucos são os que vão aprender. É apenas um pequeno aviso do Senhor. Às vezes eu vejo alguns irmãos com uma boa intenção falando assim, agora chegou a hora do arrependimento. Não é mais hora de brincar. Não é mais hora. Por que não é mais hora? Antes era a hora? Antes do coronavírus era a hora, agora não é mais hora. Eu queria entender esse tipo de mensagem. Agora é hora de nós buscarmos a Deus porque o Senhor está prestes a vir. É verdade. Mas sempre é hora de buscar o Senhor. Como se o coronavírus fosse o grito da meia-noite. Irmãos, o coronavírus não é o grito da meia-noite. O coronavírus não é o grito que desperta e acorda os cristãos. Pelo contrário, ele foi um castigo de Deus direcionado ao mundo, ainda que Deus permitisse esse vírus ser manipulado, como eu acredito que seja. Se não for também, não tem problema, mas eu acredito que foi manipulado pela China. Aquilo ali é um dragão. A China, ela é um dos piores países hoje. O símbolo da China é um dragão. A China é uma peste. Castigo já está decretado sobre aquele país. China, Rússia, Coreia do Norte, países do Oriente Médio. A China agora que está vendendo, querendo dominar o mundo, ameaçando os Estados Unidos, que também não quer ficar para trás. E Deus permitiu isso daí. Sabia que esse vírus iria assolar as nações, ia chegar no Brasil, para mostrar para o mundo, para mostrar para a igreja, principalmente o testemunho é para a igreja, para testemunhar para você mesmo, como você anda. É apenas uma reflexão, irmãos. Não pensa que isso é o grito da meia-noite, que agora a igreja vai despertar e vai acordar. Espera passar. Sabe o que vai acontecer? Cada um vai voltar para o seu trabalho, para a sua vida, para as suas doutrinas. Isso é que vai acontecer. Vamos ler o Salmo 127. É um salmo interessante também. É o 112 que eu li e agora o 127. Curtinho, mas poderoso. 5 textos. Para você que está com medo. Para mim, eu que me peguei pensando também, meu Senhor, e se isso, e se aquilo outro, o que eu vou fazer? Olha o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será, presta atenção agora, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Enquanto você descansa, Deus providencia as coisas.
Mas vai ser inútil você levantar de madrugada, ir dormir tarde e comer o seu pão, se Deus não edificar a sua casa. Agora, Deus está edificando a sua casa? Como que você vai saber que Deus está edificando a sua casa? Se você está edificando a casa dele. Se você edificar a casa dele, ele edifica a sua casa. Lembra do profeta Ageu? Cada um estava na sua casa. E a casa de Deus abandonada. A casa de Deus naquela época era um templo físico. E Deus repreende o povo. Vocês estão cada um na sua casa, trabalhando, edificando a sua casa, reformando, tudo bonitinho? Olha a minha casa lá. Por isso que vocês trabalham e colocam o dinheiro num saco furado. Porque eu faço acontecer isso. Edifica a casa do Senhor, conforme os desígnios dele, conforme a palavra dele, e ele edificará a sua casa. Senão vai ser inútil todo o trabalho. Verso 3. Herança do Senhor são os seus filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Também é um salmo escatológico, mas é um salmo aplicável à nossa vida hoje. Agora, irmãos, eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. A primeira trombeta, ela é praticamente o grito da meia-noite. O grito, quando o Senhor Jesus falou grito, ele falou a palavra Yom Teruah. É trombetas. Isso que vai acordar o povo. Quando acontecer o evento da primeira trombeta, que é literal e vai acontecer, as 10 virgens vão acordar. E aí vocês conhecem a parábola. A primeira trombeta afeta a terça parte das árvores, a terça parte da terra, das árvores e toda a erva verde. Olha só o que vai acontecer com a economia mundial. Não vai ser coronavírus. A primeira trombeta vai ser mais potente do que 5 vezes o coronavírus, por exemplo. Só que não tem uma só trombeta. A segunda trombeta, ela vai afetar a terça parte do mar. E a terça parte dos navios que estão no mar. Só isso vai ser forçado levantar o império na terra. Aí a 7ª cabeça já vai estar preparada já. Ou já vai estar levantada. A 7ª cabeça é a que tem 10 chifres. Só que não para por aí. Tem a terceira trombeta. A terça parte dos rios se tornarão águas amargosas. E Deus prometeu que ia fazer isso com os falsos profetas. Porque na terra já vai ter o falso profeta. Todo o cenário está se remontando. A marca da besta está sendo preparada. Todas as condições para o reino da besta se erguer do mar já estão preparadas. Assim é também com as trombetas. Elas estão prestes a tocar. E a terceira trombeta já vai trazer caos na terra, somada com as 2 anteriores. Agora a 4ª trombeta vai afetar a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Você já parou para pensar o que isso acontece na terra? O que isso faz acontecer na terra? Quais são os efeitos disso? Se a terça parte do sol perde o seu poder, o que vai acontecer com o verão? Imagine o verão, no lugar que você mora, com a terça parte afetada. Não vai ser tão quente. Isso eu estou usando só o Brasil, agora como exemplo. A parte norte do Brasil já não vai ser tão quente e a parte sul, congelante. Agora imagine os países que fazem -10, -20, -30. Muitos lugares da China chegam a fazer -25, -30. Muitos lugares dos Estados Unidos também. Muitos lugares da Rússia. Esses lugares serão abandonados. As pessoas terão que migrar de um lugar para o outro. Somado à falta de alimento, à falta de água, irmãos, é grande tribulação. Só os santos saberão o que fazer, para onde ir.
Só os santos. Vai ser mortandade para tudo qualquer lado. Por isso que no primeiro vídeo eu li o Salmo 91 e apliquei a parte escatológica no Salmo 91, comparando com o coronavírus, que é uma vergonha, mas eu fiz para o povo entender. Se você não assistiu, eu vou deixar o link no comentário fixo, assista. E por isso que após a quarta trombeta, uma águia passa voando. Essa águia, Deus não escolheu uma águia por acaso, ela não passa voando para qualquer lugar. E ela passa voando, jogando 3 ais. São as 3 últimas trombetas. Ai, realmente, ai dos que habitam na terra, porque o negócio vai ficar feio. Quem que é essa águia? E para onde ela está indo? Apocalipse 12 responde. Essa águia é o próprio povo de Deus, irmãos. Indo para o deserto no meio da semana. Ela recebeu as 2 asas da grande águia. Se o texto não fala que são 2 asas, será que a gente iria ficar perdido? Por que 2 asas? É a esposa. Recebeu as 2 asas. Recebeu o testemunho, a profecia da casa de Israel e da casa de Judá. E tem olhos como de águia. É o próprio Senhor conduzindo o seu povo para o deserto. E falando, ai, o negócio vai ficar feio. A quinta trombeta já mostra que o anticristo está na terra. É a confirmação da quarta. Agora eu quero ler para vocês a sexta trombeta. Apocalipse 9. Olha que interessante isso para o nosso tempo. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. O altar de ouro não apareceu aqui por acaso. Só que, segue a leitura. Dizendo o sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens, esses os que restaram, porque as 5 trombetas anteriores já ceifaram um monte de homem. O número dos exércitos da cavalaria aos 4 anjos. O verso 16 está interpretando o que viria a ser os 4 anjos atados junto ao grande rio Eufrates. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como de serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Agora olha o verso 20, presta atenção nisso. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, eles viram, foram poupados. Quem sabe se voltariam para Deus? Quem sabe eles se arrependeriam e escutariam a voz do povo de Deus? Mas olha o que acontece. Os outros mortos, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos. Não deixaram de adorar demônios e ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau. Quase que remontou a estátua de Daniel aqui, né? Que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E com certeza, os furtos aqui, desse contexto, não serão os mesmos furtos do nosso contexto. Porque vai ter falta de alimento, falta de água, vão ter lugares frios, recursos da humanidade vão estar sendo tirados pelos toques das trombetas de pouco a pouco. Os santos estão morrendo, tá? Deus está castigando também. Ainda não é a ira ardente dele,
Mas Deus está estreitando as nações, apertando elas. Imagine um caos. Imagine o coronavírus, sei lá, 1000 vezes pior. Como que estará a vida na Terra? A igreja vai estar aqui, irmãos. E pensa que está tendo arrependimento? Não está. Nem com esse tanto de praga acontecendo. O que Deus está buscando? Arrependimento, mas não há quem se arrependa. O amor de quase todos aqui já se esfriaram. De quase todos, até dos santos do Senhor, porque a apostasia será grande. Mas o amor das 2 testemunhas do Senhor e daqueles que recebem a profecia das 2 testemunhas, esse não vai se esfriar. E por isso vai ter eleitos para serem arrebatados vivos. Agora, irmãos, vocês entenderam? Coronavírus vai passar, virão outros vírus, o povo não vai compreender. Só os santos vão compreender. Entendeu? Então aproveita agora, lê, estuda, busca a palavra. Porque vai ter dias de alívio, sim, dias de alegrias voltarão. Mas nada vai mudar o contexto das coisas que hão de acontecer. Você pensa que o Irã esqueceu o que o Trump fez? Recentemente? Não esqueceu. Agora mesmo eles estão planejando ataque contra os Estados Unidos. A China está tentando um modo de vencer os Estados Unidos. A China odeia os Estados Unidos. E pior que são os 2 países de ponta da ONU. A ONU vai se desfragmentar. A ONU vai se desfazer. São 5 principais países que formam a ONU. Os 5 principais que lideram. Um numa ponta é Estados Unidos e outro é a China. Eles se odeiam. É rumores, guerras e rumores de guerras. Quando de repente o anticristo estará na terra, ele vai vir do norte, vir do oriente, conquistar o norte, o sul vai rejeitar ele e ele vai batalhar e conquistar o sul, assim como Antíoco Epífanes fez. Antíoco Epífanes, ele foi o rei da Síria. Ele conquistou o norte, conquistou o sul, pegou os vizinhos de Israel todinho e depois foi para a terra de Israel. Assim como Antíoco Epífanes fez, o anticristo fará. Então é isso, irmãos. Isso que eu queria falar para vocês sobre o coronavírus. Logo ele vai passar. Quem tiver que aprender a lição, vai aprender. Deus está vendo quem está entendendo a situação e quem está explicando corretamente, quem está ensinando corretamente. Deus está... Ele não precisou permitir isso para saber o que vai acontecer. Ele já sabe, mas ele quer que você saiba o que ele sabe. Ele está testemunhando para a igreja. Tá bom? Então tá aí, Salmo 112, Salmo 127 e o Apocalipse 9, do 13 ao 21. Vou deixar esses textos no comentário fixo. São salmos importantes para a gente ler. Tá bom? Deixe os comentários, vamos ver aí o que os irmãos estão pensando. Tá bom? Vou deixar para vocês alguns links no comentário fixo de vídeos para vocês acompanharem também, tá? Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Espero que tenha ajudado, edificado vocês com essa palavra, tá bom? Até os próximos estudos. Fiquem na paz.